A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede Entrevista, como sempre, a gente traz convidados aqui para falar de futebol, para conversar de futebol, contando a história. Ouvimos vários ex-jogadores, jogadores, dirigentes, homens da imprensa. Ultimamente, a última entrevista foi com o Tino Marcos, falamos com o Mauro Naves, falamos com o Leão, com o Candinho, enfim. A gente conta umas histórias aqui, de vez em quando a gente aumenta um pouquinho, principalmente quando as pessoas são amigas, né? E hoje vamos falar com um campeão brasileiro. Já temos campeão brasileiro, sim, senhor. Meu caro Fábio Seródio, tudo bem com você? Um abraço para você, Quartarolo. O nosso convidado, vocês já estão vendo na nossa tela, o César Antônio Del Piva, conhecido como Mano Del Piva, que é dirigente da Chapecoense, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro na atual temporada. A Chapecoense, que é um clube que mexeu com o coração de todo mundo. Infelizmente, por uma tragédia, mas mesmo assim a gente se uniu em torno do que aconteceu com a Chapecoense. Todos têm um carinho muito grande pela Chapecoense e é bom tê-la de volta no grupo de elite do futebol brasileiro. Obrigado pela participação, viu, Mano Del Piva? É Mano Del Piva que tem que se falar, não é César? Mano Del Piva. Obrigado, Mano. Ô, Quartarolo, vou dar a honra de você fazer a primeira pergunta para ele, porque eu também já fiz a lista aqui, tá? É o meu pesquisador, é o Fábio Seródio, viu, mano? Ele fica pesquisando e eu só entro aqui para fazer alguma coisinha, sabe? É aquela história, né? O Pavarotti chegar para cantar. Olha só a máscara, né? Humilde, né? Ô, mano, é uma pergunta que nunca ninguém fez para você. Nunca, duvido. Por que, mano? Você tem um nome bonito, né? César Antônio Dalpiva. O mano é por quê, hein? Bom dia, obrigado pela participação, viu? Bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todos. O Mano é de família, eu tenho um irmão mais velho que eu, e ele me chamava de Mano, e aí pai, mãe, e a família ficou por Mano, Maninho, e conhecido na cidade. Hoje eu conhecido um pouquinho mais aí, abri um pouquinho mais a fronteira aí. O Mano acabou sendo... no estado, ele atua. Eu fui diretor da base da Chapecoense desde 2012. Dentro do estado aqui a gente é bastante conhecido como o Mano da Chape, e aí adotaram aí, eu adotei também Mano Del Piva aí para a comunicação nossa. Bom, o senhor tem uma bela história dentro da Chapecoense. Aliás, parabéns pelo título da Série B, parabéns por retornar à divisão de elite. Você estava falando já a respeito do teu longo trabalho na base. Você também foi candidato a presidente da Chapecoense, é isso mesmo? Também, eu sou daquela geração do Sandro Palaoro, né? Sandro, Maurinho. Eu fui escalado para dentro do planejamento do clube de que a Chapecoense também deveria ter uma base forte dentro do pensamento onde o clube precisava crescer e em todos os departamentos, e um deles muito importante que era a base. E aí eu também, com uma ligação muito forte, com um pensamento bom e também aprendendo muito sobre base, ficou no departamento de base juntamente com o Mauro, o presidente Sandro, que era um irmão da vida na cidade também, e um grupo que quis levantar a Chapecoense, de não ser só um clube de disputar campeonato estadual, e se via que dentro de um planejamento consistente e de implantação, poderia galgar coisas melhores dentro do país, disputar no primeiro momento as competições nacionais, e foi dando certo dentro do planejamento de 10 anos, 15, e revisando anualmente, e a Chapecoense deu no que deu, né? Infelizmente ela ficou marcada por uma história muito triste, mas não só pela história, mas pelas coisas boas que sempre se fez aqui dentro, principalmente nesses últimos anos. E respondendo agora a sua pergunta, o Mano foi candidato, sim, a presidente da Chapecoense, não pelo Mano e não por ambição minha de ser, mas sim por entender que a Chapecoense precisava de mudança, ela precisava ela precisava retornar um pouquinho ao passado, retornar às suas raízes, e
buscar o DNA da Chapecoense, o perfil dela, num aspecto geral, e não só eu, como muitos aqui viam e sentiam na pele, que a Chapecoense estava indo para um rumo que não era dela, se pensou muito numa Chapecoense ser uma coisa muito maior do que na realidade ela é. E a gente sempre pensou, e a Chapecoense ela tem que ser exatamente do tamanho que ela é, independente de onde ela estiver, se for Série A, Série B, mas ela tem que ser do tamanho que ela é. Ela era um clube regional, sempre foi, ela não é só da cidade, ser repetitivo, ela é do mundo inteiro hoje, é o segundo clube da maioria das torcidas e de todos, mas a Chapecoense precisava de mudança nessa época, e não deu outra, né? Não cair de série é normal. Agora, a gente sempre dizia assim, a gente poderia até cair, mas cair de pé. Infelizmente, nós caímos numa situação muito difícil, fruto de uma péssima gestão que teve aqui pós-acidente. E aí não é que o Mano queria, a pessoa do Mano, do César Alpim queria ser presidente, mas alguém teria que encarar, e eu fui apoiada por um grupo de pessoas, e nós somos em 220 conselheiros. Infelizmente, por 17 votos, e 17 votos de diferença, eu não mexi com até você dizer, com o coronelismo que tinha aqui, e por pouco tempo depois aí as coisas esclareceram, aí essas pessoas que estavam aí foram destituídas, aí a Chapecoense voltou a ser o que ela era. Mano, você falou uma coisa importante, né? Porque a Chapecoense hoje é time de todos nós, né? É um time muito simpático, a cidade é maravilhosa, Santa Catarina é um estado maravilhoso também. A gente sempre é muito bem tratado quando vai aí, a gente nota que a qualidade de vida é ótima, mas você não pode esquecer a sua essência, né? Você é de Chapecó, a Chapecoense representa também a cidade de Chapecó. Agora vocês voltaram para a Série A. Se você analisar o Campeonato Brasileiro do jeito que está hoje, até pelo Palmeiras ter sido campeão da Libertadores, só não vão à Copa Sul-Americana no ano que vem o 16º e o 17º, né? 15º e 16º. Os 4 que caem não vão e sobram 2 apenas aí no limbo. Porque todo mundo está indo para a Sul-Americana, é uma classificação, é uma competição importante que vocês já ganharam, não vale aqui ficar repisando uma tragédia, mas era um time que tinha toda a condição de ganhar, inclusive a competição no campo também. E agora você volta para a Série A. Qual é o objetivo da Chapecoense? É permanecer o primeiro troféu, ou seja, o primeiro título, buscar uma Sul-Americana, sonhar com uma Libertadores, ou ainda, como você acabou de falar, que na verdade eu gosto mais, né? É tijolinho por tijolinho. O grande objetivo, eu acho que na minha concepção, e eu acredito que seja da maioria dos clubes, primeiro 5, 6 disputam o título, mais 4, 5 aí querem estar na Libertadores e os outros brigam para não cair. A gente vai estar nesse grupo aí, a gente sabe da dificuldade que é, nossa dificuldade financeira, o clube está bem organizado, ainda tem uma dificuldade de um ônus do passado, que a gente tem ele bem organizado, aí, uma forma de ir honrando todos os compromissos, com o acesso, com certeza está nos facilitando bastante. Tem um orçamento, talvez seja, se não o mais baixo, talvez um dos, para fazer futebol de Série A, e não vai ser fácil, e aí é onde que a gente tem que ser cirúrgicos, né, e fazer as coisas certas, e repetindo o que a gente fez quando a gente teve que fazer a remontagem de um time um time que caiu, com algumas peças que ficaram, e nós fomos buscar pontualmente as peças de acordo com o perfil, a característica com o DNA da Chapecoense, e os resultados foram claros aí. Conquistamos o estadual, mesmo no início ruim, conquistamos o estadual, conquistamos o acesso, fomos campeões pela primeira vez a nível nacional, a gente já tinha essa situação da Sul-Americana,
E agora o grande desafio nosso, que é o de manter a Chapecoense na Série A. E queira Deus e que o trabalho seja dentro dentro do que nós planejamos e que as coisas aconteçam, que não seja com sofrimento. Vai ser. Não sendo, eu vejo que se você tiver um bom início e a diferença de 8 pontos, aí ele te leva para cima e te leva para baixo. Eu quero estar nesses que te levam para cima. Bom, estou ouvindo o Mano falar, Quartarolo, e lembrando do que aconteceu na atual temporada, que está terminando agora, 2020. Sabe qual era o discurso do Mano da Piva no começo da Série B? O time é para não cair, o nosso pensamento é esse, nós vamos lutar para ficar ainda na Série B na próxima temporada. Mas aí, ao longo do percurso, mudou um pouco o discurso. Aí, além do investimento ser modesto, segundo o próprio Dalpiva, ele começou a falar que a Chapecoense estava em busca de jogadores com fome. Você e o Neto conseguiram achar um monte de cara faminto por aí. Vocês já estão procurando os famintos para a divisão de elite, mano? Sim, mas só voltando um pouquinho, fala isso no vestiário para os atletas que era só de manutenção, né? Ninguém nunca aceitou isso. Vocês podem falar o que vocês quiserem lá fora, nós vamos buscar coisa maior para nós e para o clube. E se nós conquistar, o clube também vai conquistar. Mas nisso tudo teve muita transparência diante da situação difícil do clube. Todos os atletas, os que vieram para cá e os que estavam aqui, quem ficou sabendo das dificuldades que nós iríamos passar durante o ano, e todos compraram a ideia. E tudo que aconteceu dentro do clube, os atletas também ficaram sabendo. Então, fugiu um pouquinho da pergunta, mas os atletas, em relação aos atletas, sim, a gente já está no mercado, já tem algumas coisas concretas, faltando assinaturas, que esses atletas que que talvez já estiverem, e vocês vão perceber aí no decorrer dos dias, atletas jovens, média idade, que estão com fome e que ainda não estão ainda não tem a carreira consolidada, e esperamos que aqui dentro da Chapecoense a gente consolide mais alguns desses atletas. A gente trabalha com a espinha, a gente trabalha assim, com os atletas experientes para dar consistência, que a gente sabe que no aspecto geral pode não te dar retorno financeiro, os médios que podem dar alguma coisa, e a gente tem que introduzir a base, é aquilo que nós trabalhamos e está no nosso DNA, que é isso que pode te dar grande retorno financeiro. Que trabalha com 30, numa regra de 33 ou 40% de meninos formados aqui, e dentro de posições, se nós não tiver aqui, a gente busca em outros atletas com o nosso perfil e característica. Porque há jogadores que não dão lucro financeiro, mas dão lucro técnico, ajudam o time, né? Mano, como é que é o novo diretor que você arranjou aí, que você revelou, um tal de Neto? O Neto, tão logo eu soube, o Neto é um amigo, pelo tempo que ele está aqui, ele já era um amigo nosso, eu dentro do clube, não tem como ser diferente, a gente já vinha conversando bastante, e eu via no Neto um perfil para dirigente, pela forma com que ele trata, ele é uma pessoa muito inteligente, muito franca, e quando chegou que ele não teria mais condições de jogar em alto nível, ele mesmo já preparou e não sentiu no primeiro momento, e depois ele já encarava outros desafios. Nesse meio tempo eu conversei com ele aqui, tão logo eu soube, tivemos 3 reuniões, a última no apartamento dele, onde ele me convidou para um café e com a família dele, e eu expliquei aquilo que eu pensava, meu pensamento dele em relação a ele, e o medo que eu tinha e dele também, de não ser mais um. Às vezes o atleta sai da carreira, deixa de ser atleta e já entra num fogo cruzado, numa situação totalmente diferente, onde ele passa a ser dirigente. E aí eu disse para ele, né, pela experiência que a gente tem e de outros, e aconteceu aqui dentro também,
que eu teria maior paciência e daria todo o suporte dele, transferindo todo o meu conhecimento, com muita transparência também, para ajudar ele a se tornar um dirigente. Ele está sempre buscando conhecimento, ele é uma pessoa sensacional, não está fazendo outros, porque também a situação da pandemia também limita muitas coisas, mas ele é um estudioso, ele está sempre estudando, sempre fala, ele já mudou, essa mudança de atleta para dirigente, ele tem que sair bastante do vestiário do atleta, é diferente, só quem é atleta, eu não fui atleta por aquelas 3 letrinhas, né, também, ou não aquele lá de base, lá atrás, mas o Neto é uma pessoa muito inteligente, conhece de futebol e aliado ao vestiário, a gente deu total liberdade para ele, principalmente fazer a coligação entre vestiário e mesmo a gente estando junto, a parte de vestiário e a parte administrativa, onde que nós nos juntamos aí diariamente na tomada de decisões e ele vai evoluir muito ainda. Mas ao lado do Neto, eu tenho o André Martins, que hoje ele é o nosso coordenador técnico, ele é técnico de mercado de futebol, trouxe ele de um clube, ele estava no Atlético Paranaense, conheço ele já de base aí de um longo tempo, com experiência internacional também, e ele é o nosso... E aí dizem, né, o trio aqui, o Mano, o André e o Neto aí, que toca o futebol. Trio de ferro, estão falando. Olha, quem está acompanhando a entrevista está vendo um Dalpiva bem calmo, explicativo. Não é sempre assim. Ele teve uma passagem com os caras lá em Belo Horizonte, que ele quase mandou o Cruzeiro para... Eles tentaram tirar o técnico da Chapecoense, você ficou irritado e brigou, mano? Não, é a forma com que a gente tem que ter muita serenidade. O dirigente, às vezes, ele não é que perde a paciência, mas às vezes a forma com que chega a determinada situação, às vezes você solta alguma coisa que não deveria. Eu me desculpei verbalmente com o Cruzeiro, verbalmente, via documento. Não é o meu perfil, eu sou essa pessoa calma. Mas a forma primeiro com que foi feita a pergunta e a forma com que, num contexto geral, como eu falei, né? E aí, às vezes, o repórter também, ele só pega aquele printzinho daquela parte pesada. Mas eu não me arrependo nada do que eu falei. Eu falei o que eu quis dizer é que a atitude dessas que leva um clube a ter às vezes, a administração, a forma com que é feita, ela não condiz com aquilo que a gente pensa. Eu penso, para o Cruzeiro, na minha opinião, se eu fosse fazer isso com o Cruzeiro, guardadas as proporções dentro do nosso tamanho diminuto aqui perto ao Cruzeiro, que tem que respeitar sempre, e é um clube que nos ajudou muito também, tem que reconhecer isso. Se fosse dentro do meu tamanho, eu ia ligar para o presidente, para o dirigente, para alguém lá e dizer, eu vou fazer uma proposta para o teu técnico, por isso, eu só gostaria que tivesse feito isso. E eu faria isso. Pelo que eu estudo, pela minha humildade, eu faria isso. E da forma com que foi, eu não gostei, e aí aquilo que eu falei também não condiz com esse mano calmo com que vocês falam aí. Mas eu assumo que eu falei, mas eu espero que o Cruzeiro tenha entendido a forma e o porquê de eu ter falado isso. Foi um desabafo, né? Tem que ir para a Série C. Aquela a gente discute com o amigo, né? Ô, parceiro, vai, mas não é para ir, né? Não, Cruzeiro, eu quis dizer que atitudes como essa levam o clube a parar numa Série C. E aí a palavra, às vezes, a palavra não foi exatamente aquilo que eu queria e também pela inexperiência posso ter falado, né? Com certeza falei que eu não deveria. Não, e o que você falou, né? Nós da imprensa, essa imprensa é muito chata, viu? É verdade. A gente pega a frase mais forte, vira manchete, e foi uma manchete importante na época, mas eles mereceram ouvir, né, os dirigentes, porque a entidade não tem nada a ver com isso, né? Você mesmo falou da Chapecoense, que passou por dificuldades aí, mas a Chapecoense é a Chapecoense, as pessoas que passaram aí é que atrapalharam
a Chapecoense, como tantas outras ajudaram, como você tem feito aí. Então a gente não pode misturar entidades. Mas há momento do desabafo. Isso existe até na família da gente, né? Você fala uma bobagem, ô gente, peraí, desculpa aí, vamos em frente. Agora, o seu treinador é um treinador muito jovem, que agora é moda, né? O cara é campeão da Copa Sul-Americana, parece que já pode trabalhar no Brasil, né? Tem um monte aí. Mas tudo bem. E ainda recebe em dólar ou em euro e vai embora e pega uma multa alta. É uma beleza. Agora, isso é a parte. Eu também não sou contra intercâmbio, não, mas eu gosto de intercâmbio com gente boa e que traga alguma coisa. Você tem um técnico aí, não sei se a pronúncia Loser é correta, né? Loser. Mas ele é um técnico que tem feito um trabalho maravilhoso. Além do Cruzeiro, alguém mais procurou, porque o sucesso que ele fez e os times procurando coisa nova, o caras novas, com certeza alguém mais também chegou a falar com ele. E o contrato dele, você pelo menos já renovou o contrato do homem? Sim, o contrato dele nós renovamos, a gente tinha já um pré, a gente renovou antes dessa época do episódio do Cruzeiro, e a gente já tinha renovado o contrato dele para o ano de 2021. Sei que via ele e pela imprensa também, que vários, não foi um e nem dois, até mais outros clubes, procuraram ele também. Algumas falam com ele mesmo. Recentemente teve mais dois clubes aí, segundo a imprensa. Procuraram ele também e nas palavras aí ele deu ou não. Ele tem um contrato, eu espero que ele cumpra, e que dentro de nós, ele está inserido dentro de um projeto. O projeto é de continuar nossa estabilização dentro do clube, e nisso de nós nos mantermos na Série A e repetindo, sem sofrimento. Mano, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, a saída do Alan Ruschel para o Cruzeiro te deixou magoado, surpreso? Qual foi a tua reação? Porque o Alan Ruschel, todo mundo sabe, é um dos sobreviventes ao lado do Neto da tragédia que aconteceu com a Chapecoense, e deve ter um elo da torcida, da própria Chapecoense, com o atleta muito forte. Ver ele embarcar para o Cruzeiro te deixou magoado? Não, a nível desportivo, talvez sim, né? Porque ele estava inserido dentro do nosso projeto. Mas dentro da realidade financeira da Chapecoense, da qual nós não abrimos mão dentro do nosso orçamento, não só ele, como a gente perdeu também o João Ricardo, perdemos o William Oliveira, dentre outros também, de 9 atletas que estavam no plantel, alguns eram empréstimo, o caso do Denner, que retornou ao Atlético Paranaense, mas a gente tem uma realidade financeira, tem orçamento, a gente tem orçamento até para posição, com uma exceção maior em relação ao Alan Ruschel, a gente, a pedido do treinador também, e a torcida, o Alan, ele é querido por uns, odiado por outros, grande maioria, ele é querido aqui. Por nós da direção, a gente fez um esforço maior para ele ter um ajuste salarial. Não foi possível pelo valor pelo qual o seu empresário nos relatou que ele já tinha de outros clubes, e a gente não teve o que fazer, teve que agradecer, assim como o João Ricardo, respeitando a história dele. E o Alan, com certeza, tomara que ele vá bem no Cruzeiro. Ele é um atleta que tem atitude, ele tem posição firme, vai ajudar o Cruzeiro, com certeza vai ajudar. E quem sabe um dia ele retorne ou como atleta ainda, ele tem 31 anos de idade, mas pode retornar também se preparando, podendo ser um dirigente de futebol também, e quem sabe aqui dentro da Chapecoense. Mano, uma pergunta direta para você. O empresário hoje em dia, o empresário no futebol, é um mal necessário? Não sei se é mal. Tem um empresário. O futebol não vive sem, hoje, do jeito que está, não vive sem. Os clubes precisam, o futebol não vive sem empresário, até porque é um dispositivo da lei, né? O atleta, ele por si só, quando tem. Às vezes, pode ser que a família consiga tocar e o atleta ser blindado da parte
burocrática, documentação, negociações, essas coisas, o que pode ser feito por um advogado. Alguns, eu acho muito poucos, têm isso. A grande maioria depende do empresário, é o mal necessário, mas eu tenho aqui como alguns, muitos aqui que são e quem não são, a sugestão é que ele seja um parceiro do clube, porque não existe nada se não for bom para o clube, para o atleta, não tem como ser bom só para um lado. E o empresário bom, que é preparado, e tem muitos disso, eles até nos ajudam, porque é mais fácil você, às vezes, negociar com o empresário e levar uma posição firme e certa para o seu atleta. O atleta, normalmente, quando você negocia com a família, e eu, como eu tive um aprendizado muito grande com jovens, né, que ainda não têm a mínima noção de como que funcionam as leis, o que é certo, o que é errado. Às vezes o bom empresário é aquele que explica como que funciona, até aqui é do clube, daqui para frente a gente tem direito a isso. Se for, pode ser um mal necessário, mas eu quero encarar como seja do bem para os empresários que são do bem também. Mano, a Chapecoense viveu vários dramas, inclusive com a Covid, né? O presidente faleceu em função da Covid, mas a Chapecoense demonstrou dentro de campo uma reabilitação, um poder de reação muito grande. Foi uma temporada fantástica. Se você pensar que a Chapecoense chegou ao título, brigando cabeça a cabeça com a América, foi uma coisa legal. Você fez algum teste cardíaco antes de assumir a Chapecoense? Aqui em Chapecó e na Chapecoense, e a torcida aqui é sempre. A gente já está acostumado com isso. Se você lembrar os episódios aí de Sul-Americana, a gente teve de Campeonato Catarinense aqui, onde eu lembro até hoje de um jogo, se não me falha, em 2011, quando fomos campeões. Nós estávamos perdendo de 2-0 para o Avaí no primeiro tempo, e teve um atleta do Avaí que chutou a bola, driblou o goleiro e chutou a bola no poste. Seria 3-0, teria matado o jogo da semifinal. Adivinha o placar do segundo tempo? 3-2 para a Chapecoense. Torcer para a Chapecoense sempre uma forte emoção, viu, Quartaro? E aí teve os pênaltis da Sul-Americana, né? Teve vários episódios, a gente já está, queira ou não, já está vacinado. E eu posso falar para você, ó, às vezes eu me arrepio, e agora é um desses momentos. Tem coisas que a gente, eu consigo ver que elas vão acontecer, dependendo do que está acontecendo dentro de campo. Você olha para o jogo e fala, esse jogo é para nós. É o jeito que está. Porque eu tenho um time que tem as suas características. Pode falar. Não, eu digo assim como quando, às vezes, você já vê que não vai dar. Também. Agora, Mano, até para ir já encerrando a entrevista, e ainda o teste maior é o do Anselmo, que ele fez com nós aí no último jogo, né? E que houve no pênalti. O Anselmo. No pênalti. Meu Deus do céu. Vocês gostam de sofrer, mas vocês ganham. É um time realmente muito... Hoje em dia, você fala com 10 pessoas, 11 falam bem e falam com muito carinho da Chapecoense, e não só pelo drama que vocês viveram, mas também porque dentro do campo ela dá um respaldo, dá resposta, ela chega a ser um time emocionante, como você falou. Essa chegada da Série B, essa disputa do título, a campanha é igual do América, né? Foi tudo. Esse empate que deu o título, o que prova que realmente foi um negócio. E outra, valorizou a disputa, porque eu muitas vezes, vou confessar para você, eu não vejo o jogo da Série B, até porque a gente está vendo outros jogos escalados em outra situação, né? Mas os jogos da Chapecoense, do América Mineiro e de outros amigos, o Jorginho estava lá no Figueirense, acho que não conseguiu nada, caiu, acho. Mas você vê esses jogos porque são emocionantes, é uma briga do caramba, no bom sentido, e você tem razão, é uma coisa maravilhosa. A gente tem um compromisso, você tem um compromisso, mas ele é de coração, em primeiro lugar, atender bem e fazer o bem, fazer o que tem que ser feito, mas tem que ser de coração. E é isso que a gente prega aqui, com os atletas, os dirigentes, eles têm que ser assim, e por eles estarem aqui, e os atletas também têm esse lado, coração, de buscar sempre. E o perfil dos atletas que estão aqui é um perfil desse, de atleta aguerrido, que briga o tempo todo, que não se entrega.
E isso cativa. A nossa região, ela é uma região, né, onde que tem que ter muito, a gente diz, tem que ter muita entrega, tem que ter muita raça. E é esse o perfil do atleta que vem para cá, que se dá bem e casa direitinho com a cidade, com a torcida, e é o que a torcida gosta de ver, e eu acho que vocês aí que nos assistem, é isso que transmite também. Mano, é impossível a gente encerrar a conversa sem lembrar da tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Você perdeu grandes amigos, eu, Quartarolo, perdemos também naquela tragédia, pessoas que eram muito ligadas a gente, mas infelizmente entre jogadores, aconteceu. homens da imprensa, tudo, né, Seródio? Caio Júnior, o menino lá que jogou, eu também, Kleber Santana. Por detalhe, eu também não estava nesse voo, né? Mas poderia ser que eu estivesse aqui também, mesmo estando no voo, né? Então, tem coisas que a gente não sabe e é por Deus, né? Então... Mas o assunto aqui não é nem lembrar a tragédia em si, mas lembrar o reflexo dessa tragédia. Eu confesso para você, mano, que como uma pessoa comum, eu tinha uma ideia de Medellín muito ruim, até porque lá narcotraficantes históricos passaram por lá, e o que o Nacional de Medellín fez em relação a Chapecoense me comoveu. Nunca vou esquecer a reação da torcida, o estádio lotado, mesmo abrindo mão da disputa de um título, para a equipe da Chapecoense ser reconhecida por tudo que aconteceu durante a temporada. E aí eu tenho uma curiosidade. Esse laço de amizade, esse laço de solidariedade com o pessoal de Medellín ainda existe? Ou foi uma coisa de momento? Ainda existe. Ele foi, no primeiro momento é normal, né? Ele foi gigante, mas mesmo assim se troca ainda se troca mensagens. O prefeito, que agora teve uma mudança aqui agora, recebia via prefeito e via clube também. É um laço muito grande, se tornaram cidades irmãs, né? E continua ainda as conversas, a gente ainda recebe colombianos aqui na cidade, se visita aqui, sabe que muitos também ainda, quando conseguem, vão até Medellín, alguém vai para o local e recebe relatos, mas existe sim. Eu acho que isso nunca mais não vai acabar, e eu acho que Medellín fez por nós lá também, acho que tem coisa que é indescritível, né? Tudo que foi feito, que só tem a agradecer e corresponder, né? Da melhor maneira possível. Não só eles, como todos, né? Mas em especial a eles por tudo que fizeram por nós lá. Verdade, foi um negócio muito bonito, emocionante em cima de uma tragédia. A vida continua, mas eu costumo dizer que você recebe o bem, mas você não paga no próximo elo da corrente, você vai pagar lá na frente para outras pessoas. É assim que a gente espalha o bem pela vida. E realmente a Chapecoense, o Independiente Medellín, o Juan Carlos Osório, técnico do Independiente, até hoje eu estive em Cartagena há pouco tempo, e os colombianos falam com um carinho imenso, com tristeza, mas com carinho imenso da Chapecoense. Vi camisas da Chapecoense, quer dizer, então hoje é um time que é amado por a tragédia que acabou unindo, impossível impedir, já aconteceu. Eu fico emocionado em falar, porque a gente nota isso de perto. Isso mostra que nós só somos seres humanos e não adversários. Há uma rivalidade, mas foi um ensinamento que a gente tem que aprender, como temos que aprender agora com a pandemia também, sermos mais solidários para ajudar a gente e ajudar os outros. E encerrando, mano, você já disse, hoje o clube está administrado, está equilibrado, como todos nós temos nossas dívidas correntes, mas equilibradas, né, correndo atrás. É caro o elenco da Chapecoense, eu não sou da Receita Federal, nem quero saber salário de jogador, mas no geral, é uma equipe dentro do seu métier, do seu grupo de equipes médias, hoje do futebol brasileiro, e que está em crescimento. É um time caro, um clube caro, um elenco caro ou não? Não, como eu falei antes, o elenco é super barato, projetando um time para a Série A. A gente manteve a base, com alguns acréscimos que estão chegando aí nos próximos dias, alguns atletas,
falei a responsabilidade que a gente tem com o clube, a gente tem o nosso orçamento, a gente não vai fugir. Eu vou estar sempre brigando por algumas coisas a mais, tentando corresponder pela comissão técnica, que sempre quer a mais esse e aquilo. Mas a gente tem a responsabilidade, sabe que vai ter uma equipe bastante competitiva, isso vocês não tenham, falo para a torcida aqui, não tenha dúvida disso, mas o elenco, ele vai, se não for o mais barato, talvez, será um dos mais baratos. E aproveitando falar para vocês, pode entrar no portal da transparência da Chapecoense, vocês têm lá todos os detalhes, inclusive da folha de pagamento dos atletas. Hoje ele está orçado em 2,5 milhões, né? Com certeza não é caro, para a Série A ele não é caro, mas está no portal da transparência, tudo que acontecer na Chapecoense lá, você pode clicar e a gente disponibiliza para todo o público. Parabéns. Parabéns Pela atitude, aliás, parabéns pelo poder de reação, parabéns pelo trabalho, pelo título. A Chapecoense é um clube que fica na história, no coração de muita gente, não só pela tragédia, mas dando exemplo de superação e retomando o caminho natural dela, que era divisão de elite. É o time hoje que representa o estado de Santa Catarina. Ah, puxa, mas o Figueirense, o Avaí tem um nome maior, uma tradição maior, mas em termos de conquista, de presença, eu acho que a Chapecoense merece que a gente tire o chapéu para ela. Parabéns, mano, muito obrigado pelo carinho, por conversar com a gente aqui. É bom divulgar Chapecoense para o mundo, porque as pessoas querem pegar o carinho, o amor pela Chapecoense e querem, lógico, saber o que está dando certo, o que não está dando certo, os detalhes da Chapecoense. Parabéns por tudo, viu, mano? Obrigado. Só lembrando também que a Chapecoense é o único clube que não é de capital. Era e continua sendo o único clube que não é de capital que está na elite do futebol brasileiro. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Agradecer e sempre que necessitarem aí, fiquem à vontade aí para nos chamar. Obrigado por tudo. E de minha parte, mano, também um abraço a você. Eu vou torcer pelo seu time no Campeonato Brasileiro. Só no jogo contra o Santos, no meu Santos, eu vou torcer para empatar na Vila Belmiro, tá bom? Aí em Chapecó você pode ganhar. Eu sou de Piracicaba, do interior, sei como é que é isso. Meu 15 de Piracicaba. Então, olha, boa sorte para vocês. Como é que chama o assessor de imprensa aí que nos fez o contato aí? Guilherme Gribler. Agradeço ao Guilherme, agradeço aos seus companheiros de diretoria. Dá um abraço no Lauser, realmente ele é um técnico vitorioso, uma nova cara no futebol brasileiro. A gente precisa disso, né? Como diria Nelson Mandela, o que seria o mundo se o mais velho não fosse paciente e o mais jovem não fosse rebelde, né? Nós já estamos numa fase de cabelo branco, mais pacientes e aprendendo com os jovens. Mano, muito obrigado, foi ótima entrevista, me emocionei em alguns momentos, porque realmente a história da Chapecoense é muito bonita, é uma história de sobrevivência, não só de vida, mas também no campo, e tenha certeza, eu falei com o coração, você ganhou um torcedor da Chapecoense de algum tempo, não é de hoje não. Boa sorte para vocês. Seja feliz, cara. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Só queria falar, eu falei que é o único, nós éramos o único, e agora a gente tem a companhia do Juventude, que também que não é capital. E daí lembrando, quando tu falou da tua terra, lembrei que tu é da terra do Guto Ferreira, que passou por aí também. Então, obrigado. Só agradeço as palavras, agradeço a oportunidade. Contem com a gente aí, a gente vai procurar fazer sempre o melhor dentro da nossa humildade aí, procurar fazer o melhor pelo clube, mas dentro de uma lógica daquilo que tem e que pode ser feito. Obrigado. Obrigado a você. Mano Dalpiva, dirigente da Chapecoense, time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, voltou para o seu lugar, fez uma ótima Série B, juntamente com a América e outros times que subiram aí, que sejam realmente muito felizes agora na Série A, é o que a gente espera. Série A que não terminou ainda 2020, porque agora é 2020/2021, mas já começamos uma nova temporada. A gente agradece de coração. Futebol em Rede Entrevista. Hoje a gente conseguiu mostrar, em parte, um clube por dentro, um clube vitorioso. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.